Bom dia, boa tarde, boa noite. Meninos, essa é a aula de História Contemporânea que estamos dando continuação, tá? Hoje nós vamos continuar da aula passada, onde paramos, né, do período napoleônico. Essa aula vai ser dividida em dois tópicos, tá bom? A primeira parte sobre o Congresso de Viena e a segunda parte sobre as ideologias políticas do século XIX, tá bom? Então vamos começar aqui onde paramos a aula passada, dar uma pequena lembrança, né? Que o Napoleão ele foi derrotado e expulso da Europa, exilado na ilha de Santa Helena, e agora os países que derrotaram Napoleão, né, Rússia, Inglaterra, Áustria, Prússia, vão se reunir todos para decidir o que vai acontecer com a Europa. Tá? E justamente é no Congresso de Viena, o nome da reunião, né, o nome que eles dão à reunião, que vai ser decidido o que vai acontecer. O Congresso de Viena ele era bem estranho, porque ao mesmo tempo que ele era uma reunião diplomática, ele era configurado como se fosse um baile. Então, de fato, não foram apenas os signatários do Congresso, foram as suas esposas, membros da nobreza. Foi um grande baile que aconteceu em Viena, e entre os bailes, entre o clima de festa, aconteciam as negociações entre os diplomatas das nações, né? Que eles tinham que restabelecer esse equilíbrio que havia sido quebrado desde a Revolução Francesa, tá bom? Lembrando que na época lá do Napoleão que a gente tinha falado na aula passada, a grande questão do período napoleônico é que através dele, os ideais liberais da Revolução serão exportados, vão para todos os países da Europa, de acordo com as conquistas do Napoleão. Então ele conquista a Bélgica, ele conquista a Holanda, ele conquista parte da Itália, ele conquista a Alemanha, ele conquista a Espanha, ele conquista Portugal, ele conquista parte da Alemanha, parte da Polônia. O que vai acontecer? Essa ideologia liberal, tá, vai ganhar forças nesses países. Porque lembrem, as burguesias locais apoiaram Napoleão. Quem não apoiou foram as nobrezas e as monarquias absolutistas. Mas a burguesia dos locais apoiou Napoleão, pois ele tinha políticas, tanto econômicas quanto sociais, e tinha prerrogativas jurídicas que favoreciam a burguesia. Então ele apoiava o livre comércio, apoiava o governo representativo, obviamente com o tom bonapartista do Napoleão, que havia um governo autocrático no poder. Mas, para a elite econômica, aquilo pouco incomodava, tá bom? E com a derrota de Napoleão, todas essas conquistas serão abandonadas, e o Congresso de Viena vai retornar ao modelo anterior, ao modelo absolutista que prevalecia anteriormente, né, anterior à Revolução Francesa. Então, o papel deles não é apenas redesenhar as fronteiras da Europa, mas recolocar as populações que estavam privilegiadas com a chegada de Napoleão no seu devido lugar. Então eles vão abafar as ideias liberais. Eles vão recolocar as instituições do antigo regime. Esse aqui, só para vocês verem, meninos, o trabalho que eles vão ter em refazer o mapa da Europa. Aqui vocês podem ver até quais eram as regiões que Napoleão controlava. Então, ali na Espanha, ele tinha colocado o irmão dele no poder, né, o José Napoleão. Ele tinha meio que criado um reino da Itália, né, unificado um reino da Itália. Ele tinha conquistado ali a Bélgica, a Holanda. Os estados alemães, ele tinha abolido o Sacro Império e ele tinha colocado os estados alemães todos sobre uma única entidade, chamada Confederação Alemã, né? Confederação do Reno, perdão, Confederação do Reno. Ele também governava a Áustria, tinha influência sobre a Áustria, tinha derrotado a Prússia e tinha
conquistada a Polônia. Todas essas regiões vão responder a Napoleão e todas essas regiões vão ser influenciadas pelas ideias da Revolução Francesa, tá bom? Olha só como vai ficar depois do Congresso. Ó, vocês podem ver que a Bélgica e a Holanda vão sair da França e vão formar o Reino dos Países Baixos. Vocês podem ver que a Polônia vai ser dada ao Império Russo, né? A Itália vai ser fragmentada, tá bom? Parte dela vai ser dada à Áustria. E o mais importante, os estados alemães não serão unificados. Então, aquele projeto unificador do Napoleão vai ser abandonado. Vai deixar de existir a Confederação do Reno. E olha que interessante. A Prússia e a Áustria vão sair fortalecidas desse congresso. Elas vão articular uma nova instituição que vão articular uma nova instituição para organizar o território germânico, que vai ser chamado de Confederação Germânica, tá bom? Então vocês veem que ela incluía a Baviera, a Saxônia, vários outros pequenos estados, né? Mas as duas grandes cabeças dessa organização política eram a Prússia e o Império Austro-Húngaro. Essa organização, essa Confederação Germânica, a gente vai falar mais dela lá para frente, mas veja, ela é a herdeira do Sacro Império que foi desmantelado. Ela é o que havia sobrado do Sacro Império, o território que a gente vê. O território da França foi refeito, tá bom? À fronteira anterior, a 1789, tá? E vocês podem e a Espanha foi recolocada à monarquia e é isso que vocês podem ver, tá bom? Esse período, então, que a gente tem, que é desde 1815 até 1848, 1840, tá bom? É um período que a gente chama de Europa de Metternich. O Metternich foi um príncipe austríaco, ele foi o homem que organizou o Congresso e que vai querer reestabelecer, tá bom, as antigas monarquias. Então vocês podem ver que a Europa está restaurada, né? Ela foi levada a um período anterior à Revolução, tá bom? E a grande preocupação deles era com o liberalismo que se espalhava entre a classe burguesa, né, nos países. Aqui para você, aqui só um trecho. Esse ministro francês que às vezes cai no vestibular, que é sobre o Talleyrand, que ele é um ministro francês que ele vai argumentar que a revolução causou mais dano à França do que às outras nações. Portanto, a França como vítima não deveria sair como culpada pelas guerras napoleônicas, mas como vítima também da Revolução. E, portanto, nada deveria ser tirado dela. Ela não deveria perder territórios, ela não deveria pagar pagar danos feitos. E isso foi uma grande jogada diplomática, né? E ele conseguiu manter a França, ele conseguiu colocar a França meio que no mesmo patamar que as outras potências, porque é isso que quer dizer essa frase, concerto da Europa. Um concerto, é um baile entre as grandes nações, em que uma não vai se meter em assuntos internos das outras, né? Esse termo concerto da Europa vai ser usado até a Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai ter pessoas e outros países na Idade Contemporânea que vão brigar para fazer parte desse concerto, né? Ou seja, vão querer ser consideradas uma grande potência, tá bom? Talvez o mais interessante que a gente vai ver rapidamente aqui vendo o Congresso é a formação da Santa Aliança. Por quê? Porque na próxima aula, quando a gente vê o mundo burguês se estabelecendo, a Santa Aliança é o maior inimigo desse mundo burguês. Por quê? Porque as ideias que Napoleão
disseminou, elas não serão apagadas tão facilmente, né? Elas vão permanecer. E durante todo o século XIX, até que sejam estabelecidas, até que a burguesia se estabeleça no poder, durante todo o século XIX haverão diversas revoltas, diversas revoluções, diversos prenúncios de revoluções que acontecerão por influência burguesa ou socialista e etc. e tal. A Santa Aliança foi uma aliança militar organizada nesse congresso para que essas revoluções não tivessem sucesso, tá bom? Então era uma aliança entre as monarquias para defender o absolutismo, tá bom? Contra os ideais liberais, tá? Ele era composto principalmente pelas 3 grandes monarquias católicas da Europa nessa época: a Rússia, o Império Austríaco e a Prússia, tá? A gente vai ver porque a Inglaterra não fazia parte. Então, como eu comentei com vocês, tinha o objetivo de sufocar as revoltas liberais, separatistas ou revolucionárias e proteger o cristianismo, tá? E o monarquismo. Tanto que quando a Grécia vai tentar a independência em 1821, a Santa Aliança apoia os gregos. Aí ela vai intervir no Império Otomano pela independência da Grécia, que tinha maioria cristã, tá? A Grã-Bretanha, por que a Grã-Bretanha não participou? Porque ela vai adotar, a partir desse momento, um modelo político de não intervenção. A Grã-Bretanha está numa fase em que agora ela está com a Revolução Industrial em desenvolvimento ou já desenvolvida, ela está preocupada com os seus mercados consumidores e com o estabelecimento de suas colônias e o fortalecimento de seu governo colonial. Então, ela não vai advogar pelo retorno das colônias aos seus países. Ela não vai advogar a uma invasão da América para fazer com que as antigas colônias espanholas voltem a ser da Espanha ou que o Brasil volte a ser de Portugal. Ela vai declarar neutralidade e ela vai se voltar para as questões comerciais, ela vai se voltar a seus mercados consumidores. Lembrando que ela sai vitoriosa no mar contra Napoleão e a marinha dela torna-se a marinha dominante no mundo. Então ela está preocupada muito mais por uma questão econômica, comercial, do que por uma questão política. Não que ela não fizesse parte do concerto da Europa, ela fazia parte do concerto, mas ela não fazia parte da Santa Aliança. Dito isso, tá? Dito tudo isso, a gente vai para a segunda parte, que é justamente o pensamento, né, que foi disseminado por Napoleão. A gente vai estudar um pouco esse pensamento. Na verdade, a gente vai estudar alguns desdobramentos dele, que é o liberalismo e também as ideias do socialismo e a ideia anarquista. Bem, liberalismo. O liberalismo ele não é muito diferente do que a gente conhece hoje como liberalismo, né? Ele é uma ideologia política econômica que está muito ligada à ideia de democracia. Você é liberal, você é pró-democracia, tá? E você lida com isso. Veja, o liberalismo ele vai ganhar força na Revolução Industrial e ele vai ganhar popularidade com o Napoleão e vai atingir em cheio as elites burguesas da Europa. Veja, as elites burguesas elas tinham o poderio econômico, mas elas não tinham o poder político. Quem estava com o poder político eram as monarquias absolutistas, que haviam sido restauradas. Isso não vai ser do feitio delas, elas vão querer ter acesso ao poder político. Então, além do liberalismo econômico, que era uma coisa que elas já praticavam, elas vão reivindicar poder político. Esse poder político consistia no seu individualismo, na ideia do individualismo, na ideia dos direitos naturais, ou seja, da constituição de um direito, né, de um direito civil, de uma jurisprudência que garantisse os direitos dos cidadãos, né, daqueles considerados cidadãos. Então, por exemplo, voto ainda era uma questão que tinha muito debate.
os burgueses gostavam do voto, mas eles não gostavam do voto universal para todas as pessoas, apenas do voto censitário, tá? E o liberalismo político também é aquele liberalismo que salvaguarda, que protege as liberdades civis, como, por exemplo, a liberdade de expressão, né? O liberal autêntico é aquele que acredita que o governo não teria que se meter com nenhuma ou qualquer decisão que seja do indivíduo ou do cidadão do seu estado, queira ele praticar o que hoje é legal no Brasil, por exemplo. Deixa eu ver um exemplo aqui. O liberal político acredita que você não deve criminalizar, por exemplo, a homofobia. Ele vai falar, não, a homofobia tem que ser liberada, eu não vou me meter. Esse é o liberal político, aquele que aprova. É liberal político. E o liberal do campo econômico é da forma estabelecida lá pelos pensadores ingleses, como o John Locke, que eles vão trabalhar, e o Adam Smith, que vão trabalhar o quê? Que a fonte da riqueza é proveniente do trabalho. Se você se esforça, se você trabalha, você alcança a riqueza. Esse mercado deve ser um mercado livre para se regular e para circular o produto, a produção. E parte integrante do trabalho e da não intervenção é a livre iniciativa, ou seja, o Estado deve garantir a propriedade. Tá? Falando agora do socialismo, o segundo movimento político que vai nascer no século XIX. Tá? O socialismo ele vai ser dividido em dois campos, tá? O utópico e o científico. O socialismo utópico é aquele socialismo que as pessoas vão chamar de reformistas. Até hoje vão ser chamados de reformistas. Quem são os socialistas utópicos, os reformistas? São aqueles que acreditam que pode-se alcançar o estado do bem-estar social, ou seja, pode-se alcançar a igualdade, não através da revolução, mas através do próprio capital. Você utiliza as ferramentas do capital para garantir a igualdade, ou seja, melhores salários, participação dos empregados na empresa, cooperativas, né? Essa é a ideia principal dos socialistas utópicos. São aqueles que vão falar, né, trabalhar os direitos do povo, mas não vão advogar pela revolução socialista, ou seja, pela tomada do poder pelos trabalhadores. Então, o principal argumento político, a principal luta política deles é direito ao voto, aí o voto universal, lembre-se, masculino, a ideia de voto feminino é só do século XX, e eles vão advogar pela representatividade parlamentar, ou seja, os trabalhadores também devem se organizar em partidos, tá? Partidos reformistas, socialistas, que devem estar no governo e vão utilizar da máquina do governo, né, para instaurar essas políticas de igualdade. Por exemplo, a social-democracia. A social-democracia é uma espécie de socialismo reformista, que acredita que não deve haver o fim do capital, mas sim a utilização de seus meios para alcançar a igualdade. Diferente do socialismo utópico é o socialismo científico. O socialismo científico é mais conhecido pelo nome de marxismo, que é as ideias provindas de Marx e Engels, tá? Que vão escrever entre 1840 até 1880, 1830, 40 até 1880. Por que eles são científicos? Porque eles vão desenvolver um pensamento teórico e uma metodologia de ação. Então, eles vão ter, de fato, um pensamento científico. Ele vai fundar um método. O pensamento marxista vai fundar um método, o método marxista. Tá? O pensamento teórico de Marx funda uma ideologia e é principalmente formado pelo seu pensamento crítico. Ele vai acreditar que é necessária a crítica constante
tá bom? Para a formação da classe trabalhadora e a crítica também da situação produtiva. O Marx acreditava que o pensamento teórico não valia de nada se não houvesse praxis, ou seja, se não houvesse a prática. Onde está a prática para o Marx? Está, de fato, em socializar os meios de produções, os meios de produção, ou seja, fazer a revolução. Porque a ideia de Marx é que o que estaria ocorrendo nesse mundo é, na verdade, a luta entre as classes, entre a burguesia e as classes proletárias, aquelas que não detêm os meios de produção. E lembra que lá atrás a gente já falou sobre a questão do meio de produção, quando acontece a Revolução Industrial e o pequeno produtor perde o meio de produção, tem que subsistir através do seu trabalho e o meio de produção agora será do proprietário da fábrica, será do burguês, tá? Com a Revolução Industrial. Para Marx, o trabalho é visto como mercadoria. O trabalhador é explorado e ele perde a sua mais-valia, que é o quanto ele deveria ganhar pelo trabalho que ele faz. Segundo Marx, o salário não é não só insuficiente, ele aliena o trabalhador. O que isso significa? Marx diz que o salário não volta o trabalhador para a sua liberdade, mas ele volta o trabalhador para a sua produção. E o trabalhador não pode consumir o que produz. Ou seja, ele distancia o que ele produziu do produtor. Se você produz um carro, você não ganha um salário para comprar um carro. Então, o que acontece? Você está alienado do carro que você produziu. O salário também termina estabelecendo a sua posição social. Ou seja, você está na sociedade onde você, dependendo do poder de compra que você possui. Tá? Segundo Marx, o capital cria as suas próprias contradições, o capital cria quem vai o destruir, que é o proletário, e assim a classe trabalhadora vai realizar a revolução. Tá? Como assim? Para Marx, nós estamos nesta fase capitalista. Vai ocorrer uma revolução. Através dessa revolução haverá a ditadura do proletariado, ou seja, haverá uma fase de transição, que seria o socialismo, e aí alcançaríamos o estado do comunismo, que é o final para Marx. É o comunismo é o final para Marx. Diferente dos socialistas reformistas. E a última vertente que a gente vai estudar, que é muito rápida, vou falar bem rápido dela, é o anarquismo. O anarquismo, ele fala que é mais radical que o marxismo. Por quê? Porque justamente ele prega que deve existir a eliminação total e completa do Estado, da propriedade privada e da igreja. E esta destruição não deve acontecer através de uma fase de amadurecimento do proletariado, ou seja, não deve acontecer através do socialismo, deve acontecer imediatamente. A revolução deve imediatamente destruir o Estado, a igreja e a propriedade privada. Não tem que passar por uma fase transitória, tá? Você vai abolir o Estado imediatamente após a revolução proletária, tá bom? Meninos, essa é a aula de hoje, é um pouco mais curta, tá bom? Assistam a aula passada e a aula de Revolução Industrial. A gente está falando aqui de um bloco que é a formação da sociedade burguesa, que é a consolidação do mundo que nós vivemos hoje. Todas essas aulas que eu falei, Revolução Industrial, período napoleônico, essa aula e a próxima são um conjunto.
Se você não pensa que esses acontecimentos estão interligados e que essas ideias e esses acontecimentos políticos e econômicos estão todos acontecendo ao mesmo tempo, vocês vão terminar vendo essas coisas de forma descolada. E aí vocês não vão entender a próxima aula, tá bom? Então façam a revisão, tá? Desse material. Tentem se conseguir rever a Revolução Francesa desde o início para vocês pegarem qual que era o pensamento iluminista, para aí a gente conseguir chegar, porque esses pensamentos são herdeiros da Revolução. E o que vai acontecer com a Europa é resultado da Revolução. E vocês vão ver que a ordem dos países, como ela se encontra após o Congresso de Viena, vai durar só 15 anos. Ou seja, é um período de 15 anos que vai estar tão bagunçado, vai estar tão esperando para explodir, para entrar em erupção, que a gente vai ver a erupção na próxima aula, que é muito importante que vocês entendam esse período, tá bom? Muito obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.